Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira. Rafael Borba, mais uma gravação aqui para vocês. Hoje estaremos resolvendo uma bancada de questões aqui, uma pancada na realidade, Rafael, uma pancada de questões para a gente ver como é que as bancas de concurso público cobram os temas que foram trabalhados nos blocos anteriores, que são os princípios fundamentais, que é a questão da república, que são os fundamentos, o objetivo, a separação dos poderes, os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Ainda naquele combinado da gente de transformar esse estudo passivo num estudo ativo, que danado é isso, Rafael? Estudo ativo é aquele estudo onde você participa, onde você faz as questões, onde você faz as anotações, porque não adianta de nada você ligar a câmera e começar a andar por dentro de casa. Você sentar, deitar na cama e não estudar de forma ativa. Então é muito importante que você estude de forma ativa, para que você consiga apreender melhor o assunto. Tá joia? Junto com esse bloco de aula, vai também um bloco de questões para que você consiga resolver nesse meio tempo com a gente aqui. Vamos embora? Vamos embora. Primeira questão. Questão recente, ó. Digo recente, digo assim, saída do forno. Eu digo recente e vocês dizem saída do forno. Como assim, Borba? Olha o ano da questão, minha gente. Questão de 2023. O artigo 4º da Constituição Federal de 1988 enumera, olha aí, ó, o artigo 4º da Constituição Federal de 1988 enumera o quê? Enumera quem, Rafael? Enumera os princípios que regem as relações internacionais na República Federativa do Brasil. Diante do exposto, preste atenção. Analise as afirmativas a seguir. O intervencionismo, olha aqui, ó. O intervencionismo é princípio que rege nas relações internacionais. Pessoal, é o princípio do intervencionismo ou o princípio da não intervenção? É o princípio do intervencionismo ou o princípio da não intervenção? Preste atenção. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelo princípio da prevalência dos direitos constitucionais sobre direitos humanos? Errado, minha gente. É a prevalência dos direitos humanos. Se a gente tiver oportunidade, vem aqui comigo. Se a gente tiver oportunidade de gravar uns blocos aqui para vocês de direitos humanos, aí na aula introdutória de direitos humanos eu explico mais ou menos assim, ó. Olha, pessoal, os princípios de direitos humanos os direitos humanos, são os direitos fundamentais que são aplicados na esfera internacional. As regras de direito fundamental que a gente existe aqui na República Federativa do Brasil. Porque a gente tem que ter em mente, minha gente, que os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, na realidade, previstos na nossa Constituição, servem para proteger a gente dos arbítrios por parte do Estado. O Estado, por sua natureza, é um ser arbitrário. Quando você for policial, for um ABPFEM, um policial militar, um policial civil, um agente de polícia penal, quando você estiver no patrulhamento ostensivo nas ruas e os professores estiverem a fazer greve, muitas vezes o Estado não manda você, desculpa, entregar flores. O Estado manda fazer a repressão, manda fazer a dispersão dos tumultos. E para que essa dispersão e esse tumulto seja desfeito de forma razoável, existem as regras de direito fundamental, que é para proteger nós, seres sociais, do Estado e da sua arbitrariedade. Porque o Estado é um ser poderoso. O Estado, quando eu digo, não é ente federativo, não é Estado enquanto república. Tá joia? A aplicabilidade desses direitos fundamentais na esfera internacional, presta atenção aqui comigo, na esfera internacional, a gente chama vulgarmente, aqui raso falando para vocês, chama de direitos humanos. Tá joia? Vulgarmente não referência aos direitos humanos, mas sim a forma de explicar, que eu estou explicando de forma rasteira, de forma bem simplificada para vocês. É verdade que nas aulas de direitos humanos eu dou uma aprofundada até melhor. Volta aqui comigo. Está errado também, né? Isso, o inciso 1 está falso, o inciso 2 está falso também. Inciso 3. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil não se rege pela concessão do asilo político. Errado. Está lá, artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal. Falso também. Inciso 4. A autodeterminação dos povos é um dos princípios que regem relações internacionais. Olha aí. Até aqui correto. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos de onde?
da América Latina, correto. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, perfeito, correto também. Gabarito, correto, 4 e o 5. Vamos ver onde é que está aqui. Opa, letra E, gabarito 4 e 5. Confirmou? Confirmou também. Vamos ver aqui o resumozinho que eu trouxe, porque as minhas aulas eu sempre deixo, e eu falei para vocês, que aqui na plataforma, no Instituto, você vai ter um material direcionado para você fazer aquela revisão rapidinha. Assistir a videoaula, Rafael, fiz o meu caderninho de anotações junto com o resumo do curso. Você vai ter um resumo direcionado aqui da aula. Veja, eu sempre trago as questões, na maioria das vezes, com comentários. Por quê? Porque com esses comentários você já faz uma breve revisão. Você não precisa voltar para nossas aulas para ver o que o professor explicou, porque o explicado está aqui no material. Vem aqui comigo. Inciso 4, autodeterminação dos povos é um dos princípios que rege as relações internacionais, sim. Onde é que está esse artigo 4º, inciso 3º da Constituição Federal? Autodeterminação dos povos. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Corretinho também é o que diz o parágrafo único, mais especificamente do artigo 4º da Constituição. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. O artigo 1º da Constituição Federal, presta atenção, o artigo 1º da Constituição Federal enumera 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que não constitui um desses fundamentos. Olha aí. Será que a soberania é um fundamento? Porque eu já expliquei a vocês, ensinei a vocês que quando falar em fundamento, você tem que vir com aquela palavrinha mágica. Só, se, di, va, plu. Só, se, di, va, plu. Você usou essa palavrinha mágica, só, se, di, va, plu. Você já vai saber que o SO aqui é de soberania, o CI é de cidadania, o DI é de dignidade da pessoa humana, o PLU é de pluralismo político, mas o que não tem aqui é DE, defesa da paz. Então, não é fundamento da República Federativa do Brasil, não constitui, olha aqui, ó, não constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a defesa da paz. Rafael, mas eu li em algum lugar a defesa da paz. É verdade. Você leu a defesa da paz como um princípio que rege o Brasil, princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Está lá, a defesa da paz. Tranquilo? Olha aqui, gabarito, letra E. Defesa da paz está no inciso 6, o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz. Vamos para a próxima questão? Vamos embora, Borba. Questão de número que não tem número, ó, incógnita. Questão bônus, vamos botar assim. Bônus, falha nossa. Produção, presta atenção. Assinala a alternativa que aponta um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em conformidade com o artigo 3º. Olha aqui, ó. Objetivo fundamental. Objetivo fundamental é princípio fundamental? É, Rafael. Porque princípio tem vários filhinhos e um deles é o objetivo no artigo 3º. Construir uma nação independente é lá considerado objetivo ou seria construir uma sociedade livre, justa e solidária? Erradicar o terrorismo e o racismo. Olha aqui, ó. Erradicar o quê? O Brasil quer erradicar o quê? A pobreza e a marginalização. Promover a solução pacífica dos conflitos, não. Promover o bem de todos. Garantir a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Garantir a cooperação dos povos para o progresso da humanidade. Garantir o desenvolvimento nacional. Gabarito, letra B de bola. Garantir o desenvolvimento nacional. Olha aqui, confirmou? Confirmou. Gabarito, letra B de bola. Segundo a Constituição Federal, são objetivos da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. Quarta questão, essa aqui era a terceira mesmo, ó. Falha nossa, hein? Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Judiciário é, o Ministério Público é, não é. A gente viu no artigo 2º da Constituição Federal que são quem? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, não.
O Executivo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, não, esses são órgãos, né? A gente aprende nas ordens de direito administrativo que são órgãos. O Judiciário, a Câmara dos Deputados é órgão. Só sobrou letra E, né? É de eu vou passar no meu concurso. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Artigo 2º da Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Embora aqui diga que são poderes da União, a gente sabe que esses são poderes dos entes federativos. Agora, aqui, deixa eu fazer uma observaçãozinha. Na República Federativa do Brasil, são entes federativos: a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. A gente sabe, se não sabe, vai aprender agora que existe. Na União existe legislativo, existe executivo e existe judiciário. Nos estados existem legislativo, executivo e o judiciário. Agora, nos municípios, só existe legislativo e executivo. Não existe judiciário. Ô, Borba, como assim não existe judiciário? Óbvio, não existe judiciário. Mas na minha comarca tem um fórum, Rafael. Óbvio, eu trabalho num fórum também que fica numa cidade. Mas não quer dizer que aquele fórum, aquela vara lá, o poder judiciário pertence ao município, né, minha gente? Vamos lá, questão número 5. Com base na Constituição Federal de 88, analisa a afirmativa abaixo e dê valores verdadeiro e falso. Constitui objetivos da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. Opa, olha, até eu me perdi aqui na leitura, tá vendo? Garantir o desenvolvimento municipal. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos, correto. A República Federativa do Brasil tem como fundamento a unicidade política, falso, a gente viu, né? A pluralidade política, o pluralismo político. Então vai estar falso aqui. Falso aqui, verdadeiro aqui. Não é essa aqui. Não é essa, não é essa, não é essa. Gabarito, letra B de bola. Olha aqui, ó. A República Federativa do Brasil. A afirmativa corresponde ao item, o inciso 2 do parágrafo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência dos direitos humanos, sexo e demais. Vamos embora. Segue o líder. Com base na Constituição da República, analisa a afirmativa abaixo e dê valores verdadeiro e falso. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado autoritário de direito? Não. A gente viu que a República se constitui como regime de governo, graças a Deus, o democrático. A democracia, que justamente eu já expliquei a vocês que democracia nada mais é do que o Estado que cria as leis e o Estado submete as leis que ele mesmo criou. Joia? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Congresso Nacional, não, o Congresso Nacional é um órgão do Legislativo. Falso também. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Verdadeiro. Gabarito, falso, falso, verdadeiro. Gabarito é letra D de dado. Gabarito, letra D de dado. Olha aqui, todo poder emana do povo que o representa, que o exerce por meio do seu representante e eleito ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse diretamente, a gente já conversou que esse diretamente vai ser feito por meio de plebiscito
referendo, iniciativa popular. Iniciativa popular. Questão número 7. Os artigos 1º ao 4º da Constituição da República de 1988 compõem título importante referente aos princípios fundamentais. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta, a alternativa que deve ser marcada. Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ele quer a correta, né? Garantir o desenvolvimento nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui dois fundamentos da República. Não, a gente viu que isso aqui não é fundamento, isso aqui é objetivo. Isso aqui é objetivo. Letra C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Não, a gente viu que não é americano nem sul-americano, é uma comunidade latino-americana de nações. Latino-americana de nações. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os valores sociais do trabalho da iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha aqui, garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Garantir o desenvolvimento nacional e não a independência nacional. Desenvolvimento nacional. Joia? Gabarito, letra E. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Só lembrando com vocês que são fundamentos da República Federativa do Brasil. Quem é que me ajuda? Eu sei que do outro lado aí você vai me ajudar. É o famoso, a famosa só se diva plu. Só se diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Onde é que está isso, Rafael? Artigo 1º da Constituição Federal. Vamos só ler aqui, porque quem... Padre Marcelo Rossi diz quem canta reza duas vezes, eu digo quem lê estuda duas vezes. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos seguir em frente para a próxima questão. No preâmbulo da Constituição, apresentam-se os valores supremos da sociedade brasileira. Estão listados nas alternativas a seguir as exceções, a exceção de uma. Olha aí, o preâmbulo da Constituição Federal apresenta os valores supremos da sociedade brasileira. Estão listados nas alternativas a seguir, a exceção de uma. Desenvolvimento, segurança, bem-estar, justiça e paz. O que não tem na parte introdutória da Constituição Federal? Não temos a paz. Olha aqui, ó, a parte do preâmbulo constitucional que passou batida e a gente não leu, mas a gente lê e explica agora, não é verdade? Vamos embora. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui, pessoal, eita boca grande... Aqui, desculpa, na República, no preâmbulo da Constituição Federal, a gente precisa observar alguns pontos. Por exemplo, vem aqui comigo.
Quando a Constituição Federal diz assim, vamos analisar de trás para frente, do final para o começo. Nós, sob a proteção de Deus, promulgamos a Constituição sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal e foi indagado ao Supremo Tribunal Federal se essa expressão sob a proteção de Deus não violaria o Estado laico, leigo, não confessional. Porque se você não sabia, você vai saber agora que desde 1891 o Brasil o Brasil é um país laico, leigo, não confessional. Por que isso, Borba? Porque, minha gente, desde esse tempo, desde a primeira Constituição da República Federativa do Brasil, o Brasil passou a ser um país laico, leigo, não confessional. Quer dizer que não tem nenhuma religião oficial, mas tem a obrigação de proteção a todas elas, certo? O Brasil não tem nenhuma religião oficial, mas ele tem um dever constitucional de proteção a todas elas. E isso funciona como? Antes da promulgação da Constituição, da primeira Constituição da República, a gente vivia num período de império, onde as duas maiores forças eram o império e a igreja. Igreja e império andavam de braços dados, feito marido e mulher ali, ó. Cuidado com a profanação, né, Rafael? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Andavam de braços dados. E se a pessoa que era para controlar o império não controlava, que era a igreja, e quem era para controlar a igreja não controlava, que era o império, Montesquieu já dizia, ó, quem tem poder e nele não encontra limites, tende a dele a abusar. Você está aí do outro lado, se preparando provavelmente para um concurso das carreiras policiais. Vamos dizer que seja para policial. Aí você vai sair da vida civil, vai se tornar um policial, uma policial, militar civil, polícia penal, polícia federal, polícia rodoviária federal, qualquer um órgão daquele de 147, inclusive o guarda municipal agora, que no momento dessa gravação a aula é tão atualizada que você já está sabendo que guarda municipal agora faz parte da segurança pública. Aí você vai passar por um curso de formação, você vai pegar arma, colete, ter treinamento. Eu fui policial militar já. Você vai ter um treinamento especializado, vai aprender a atirar, vai fazer um monte de coisa que você não sabia fazer. E vai ser colocado na rua. Se não existir um órgão chamado corregedoria, você vai abusar do seu poder de polícia. Vou nada, Rafael. Eu sou uma pessoa que fui criada na fé cristã, Rafael. Não quero saber de violência, vou cumprir meu... Vai abusar do seu direito, do seu poder, porque é natural do ser humano. Se não existir um órgão correcional, seja a corregedoria, seja a mídia, seja seu pai, sua mãe, para lhe botar em limite, é natural do ser humano abusar. Montesquieu já dizia, quem tem poder e nele não encontra limites, tende a dele a abusar. Tá joia? E depois da Constituição de 1891, foi introduzido esse esquema aqui, o Brasil tornou um país laico, leigo, não confessional, e na Constituição de 88, desculpa, foi introduzida essa expressão aqui, sob a proteção de Deus. Só que a gente aprende da nossa aula de direito constitucional, a parte introdutória, que a pirâmide do ordenamento jurídico funciona mais ou menos assim, ó. Aqui no topo, isso aqui é uma pirâmide, não é uma coxinha não, viu? Está a Constituição Federal e abaixo estão as leis. Inclusive as constituições estaduais. E a Constituição estadual deve obediência pelo princípio da simetria constitucional, deve obediência à Constituição Federal. Aí teve uma Constituição, e eu confesso, eu não sei se foi a do Acre, ou foi a de Rondônia, ou de Roraima, não sei. Uma dessas Constituições foi feita e não colocaram lá, ó, sob a proteção de Deus. E esse problema chegou ao Supremo Tribunal Federal, perguntando se a Constituição desse Estado não estava violando a Constituição Federal. E o Supremo disse que não. Por quê? Porque o preâmbulo constitucional, aí vem um arrodeio todinho da explicação para você entender que o preâmbulo constitucional, o preâmbulo, a parte introdutória, o cabeçalho da nossa Constituição, ele só serve de direcionamento político, ele só serve de diretriz política, não serve de diretriz jurídica, ele não vincula juridicamente, ele só serve de orientação política. Então, se eles quiserem colocar ou não sob a proteção de Deus, fica à vontade. E sob a proteção de Deus, não viola a laicidade do Estado. O Estado ainda continua sendo um Estado laico, leigo, não confessional. Tá joia? Vem aqui comigo. Vamos para a próxima questão. A explicação ficou longa, não foi? Mas é assim mesmo, minha gente. Você sai preparadinha para o seu concurso aqui, viu? Entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme previsto na Constituição, estão os listados nas alternativas a seguir. À exceção de uma. Olha aqui, ó. Entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos, você já escreve na sua prova o quê? Só
Plu, não é verdade? É verdade, Rafael. E tem como fundamento da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. Esse só aqui de solidariedade, esse só aqui, não. Gabarito letra C. Gabarito letra C de casar. Solidariedade. Entre os fundamentos da República previstos na Constituição Federal estão listados abaixo a seguir, a exceção de uma. Qual é a exceção? Vamos lá. Solidariedade. A solidariedade não está prevista na Constituição Federal como fundamento, não é isso? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e bem ligeirinho, como coisa de pré-A, o pluralismo político. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão de número 10, 10 e última. Vamos ver o que a banca Idecão falou para a gente aqui. Ao contrário das regras, que são normas específicas, os princípios são normas amplas de caráter genérico e abstrato. Olha aqui. Ao contrário das normas que são específicas, os princípios são normas amplas de caráter genérico e abstrato. Nessa qualidade e essa dicotomia a gente vê com mais profundidade nas nossas aulas de direito administrativo, que eu faço a diferenciação entre norma e princípio. A norma seria mais específica, seria a própria lei. O princípio seria mais genérico, mais abstrato, passível de várias e várias interpretações, a depender do lado da mesa que você esteja, do espelho que você esteja olhando, enxergando. Joia? Volta aqui, vamos embora. Nessa qualidade, é mandamento estruturante da República do vamos lá. Nessa qualidade, é mandamento estruturante da República o princípio republicano, o princípio confederativo, o princípio do Estado de Direito, da função social, da supremacia do interesse público. Ora, se estamos falando de república, é o princípio republicano, Rafael. Vejam só aqui, ó. Ao contrário das regras, que são normas específicas, os princípios são normas amplas de caráter genérico. Nessa qualidade, é mandamento estruturante do princípio republicano. O princípio republicano é estruturante e indispensável para a constituição de uma república. Diz respeito a uma forma de governo em que há eleições periódicas, mandatos com T de tatu por tempo determinado, alternância de poder e responsabilização dos governantes pelos seus atos, com respeito à coisa pública. Portanto, gabarito letra A. As demais alternativas, preste atenção aqui, não constituem e diferenciam uma república, como a letra A. Por exemplo, o princípio confederativo. Pelo princípio confederativo, Estados independentes e soberanos se unem por meio de um tratado internacional, formando uma confederação, mas conservando suas soberanias e permitindo o direito de secessão, ou seja, separação quando desejarem. Não possuem uma relação estruturante como numa república. Um exemplo disso é os Estados Unidos da América. O Estado de Direito diz respeito a um Estado que existe sob o império da lei. A lei está acima das autoridades. É aquela ideia que eu falei para vocês, né? A autoridade cria a lei e se submete à lei que ele mesmo criou, diferente de Luís XIV, lá da França. As repúblicas são, em tese, constituídas sob um Estado democrático de direito, mas isso não é a característica exclusiva dessa forma de governo. As monarquias constitucionais democráticas, exemplo do Reino Unido, a exemplo de Portugal. Não, Portugal não é monarquia, não, desculpa, é presidencialismo. A exemplo do Reino Unido mesmo, também o são. Não é porque é uma monarquia que não seja Estado democrático, né? Mas existem monarquias absolutistas, como a da França antiga. A função social do trabalho é um dos fundamentos da República, porém, mais uma vez, não é estruturante da República. E, por fim, mas não menos importante, a supremacia do interesse público sobre o particular. A supremacia do interesse público sobre o privado está presente nas repúblicas, mas, repita-se, não é só as repúblicas podem prezar pelo interesse público. Por que a questão vem falando isso? O comentário, conforme entendimento semelhante, apresenta na letra C, a supremacia do interesse público pode se reger também
monarquias constitucionais e democráticas. Porque a questão, no frigir dos ovos, ela estava perguntando o que é aqui que tem que só tem na República. Ora, o princípio republicano. Tá, joia, minha gente? Pessoal, a gente fica aqui. Eu sei que o bloco passou um pouquinho, mas foi necessário para a gente fechar essas 10 questões, para fechar o conteúdo para vocês. Mais uma vez, reforço com vocês que estudar para concurso público, principalmente por aula online, não é só ligar e assistir às aulas. Você tem que sentar, você tem que ter um momento seu. Não adianta você sentar e estudar 2 horas e essas 2 horas não for de forma produtiva, de forma um estudo ativo. Você tem que transformar esse estudo passivo, onde você liga a aula e assiste, no estudo ativo, no estudo no qual você realmente vai participar das aulas. Tá joia? Se você tiver alguma dúvida, sugestões, pode ir no Fale Conosco do curso ou pode me procurar nas redes sociais. Mais uma vez, no meu Instagram, Prof. Rafael Borba. Lá eu lhe respondo, me segue, dá um joinha lá, dá uma moralzinha pro professor lá. Tá bom? Um forte abraço, espero todos vocês nos próximos blocos de outras gravações que eu vou fazer aqui na plataforma.